Nesse vídeo, vamos falar sobre o sistema nervoso. Para começarmos, é importante saber qual é a função desse sistema. O sistema nervoso é responsável por comandar e controlar as funções de todos os outros sistemas do organismo. Para fazer isso, ele recebe, interpreta e responde aos estímulos. E para desempenhar essa função, o sistema nervoso possui células especializadas, chamadas neurônios e neuroglia. O neurônio é a principal célula. Ele possui 3 regiões: corpo celular, dendritos e axônios. E esse neurônio é responsável por receber, processar e passar informações entre si ou outras células, tudo de forma muito rápida e utilizando a linguagem elétrica. Já a neuroglia é formada por células que sustentam e protegem os neurônios. Essa transmissão de informação através da linguagem elétrica é chamada sinapse. Ela acontece porque os neurônios se comunicam através de suas terminações axônicas, e entre elas se encontram as vesículas sinápticas, onde estão armazenados os neurotransmissores, que são agentes químicos secretados por essas células. Esses neurotransmissores irão se ligar às proteínas receptoras presentes na membrana do neurônio seguinte, gerando um estímulo que sinalizará ao próximo neurônio e através desses estímulos gerados que essa informação é transmitida. Agora vamos conhecer os componentes e as divisões? Os componentes do sistema nervoso são divididos em duas partes, que são o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é formado pelo encéfalo e medula espinhal. O encéfalo é composto pelo cérebro, cerebelo e tronco encefálico. O sistema nervoso periférico é aquele que se localiza fora do esqueleto axial. Ele é constituído basicamente pelos nervos cranianos e espinhais. Como já dissemos, o encéfalo é dividido em tronco encefálico, cerebelo e cérebro. E o cérebro, por sua vez, é dividido em diencéfalo e telencéfalo. O diencéfalo é a região mais interna do cérebro e inclui estruturas como o tálamo, o epitálamo, o hipotálamo e o subtálamo. Já o telencéfalo é a parte externa que se divide anatomicamente em 5 lóbulos principais, que são lobo frontal, parietal, temporal, occipital e lóbulo da ínsula, que não aparece nessa imagem devido à sua localização ser mais profunda. Essa divisão em lóbulos acontece porque cada lóbulo desempenha determinadas funções específicas, mas existe uma comunicação entre eles, e eles não trabalham de forma isolada. Algumas funções desempenhadas pelos lóbulos são: o lobo frontal funciona como um freio social. É considerado o lobo pensante e está relacionado com a personalidade individual no córtex pré-frontal. Esse córtex é uma das últimas regiões cerebrais a se desenvolver. Sua maturação ocorre por volta dos 20 anos. Essa maturação tardia faz com que o adolescente esteja em uma posição neurocognitiva única, mais sofisticado do que as crianças e não tão experiente, sábio e maduro quanto os adultos. Essa posição única torna o adolescente mais impulsivo e emocional. Nessa fase, plasticidade cerebral, ou seja, a capacidade de estabelecer novas ligações sinápticas, atinge o seu auge, colocando em uma situação de vulnerabilidade às influências. Além dessas funções, o lobo frontal está relacionado com o planejamento de ações e movimentos nas porções do córtex motor primário e área pré-motora. E nele encontramos a área de Broca, no lado esquerdo, que é uma região relacionada à fala. O lobo parietal está relacionado com a percepção de sensações, como o tato, a dor e o calor, além de ser responsável pelo reconhecimento do indivíduo no espaço. Já o lobo temporal está relacionado com a audição, com a memória, com a produção do discurso e a compreensão da linguagem. Já o lobo occipital é o lobo responsável pelo processamento e interpretação de estímulos visuais, ou seja, está relacionado com a visão. O lóbulo da ínsula é a região relacionada com as emoções. Esse lóbulo se localiza mais internamente e não é visto na porção mais superficial do córtex. Na imagem, o sulco lateral do cérebro foi afastado para expor a ínsula. Chegamos agora ao cerebelo, que tem como funções principais a aprendizagem motora, o equilíbrio e a postura. Ele exerce sua função fiscalizando se os movimentos voluntários iniciados nas áreas motoras do cérebro estão sendo realizados corretamente. Caso contrário, ele analisa os erros e envia estímulos para corrigi-los.
Ele torna possível efetuar atividades musculares de precisão, como chutar a bola e dançar. Mas não é só isso. O cerebelo também tem funções não motoras, relacionadas à aquisição de conhecimento e produção da linguagem. O tronco encefálico é a parte do encéfalo anterior ao cerebelo, que se localiza entre a medula espinhal e o diencéfalo. Ele constitui em 3 estruturas: bulbo, ponte e mesencéfalo. Ele recebe informações de estruturas cranianas e controla os músculos da cabeça. Além disso, contém circuitos nervosos que transmitem as informações da medula espinhal até outras regiões encefálicas e em direção contrária, do encéfalo para a medula espinhal. É o local de saída de 10 dos 12 pares de nervos cranianos. Além dessas funções, o tronco encefálico possui uma região chamada formação reticular, que ajuda a manter a consciência e está ativo durante o sono. Por exemplo, despertamos com o som do despertador ou com um lampejo de luz, porque a formação reticular estimula o córtex cerebral. As funções motoras da formação reticular são ajudar a regular a postura e o tônus muscular, o menor grau de contração dos músculos em um repouso normal. A medula espinhal se conecta ao encéfalo e é circundada pelos ossos da coluna vertebral. Ela estende-se do bulbo até a vértebra lombar L2. Dela saem 31 pares de nervos cranianos, cada um servindo a uma região específica, à direita ou à esquerda do corpo. Os nervos são os principais componentes do sistema nervoso periférico e são constituídos da seguinte forma: cada neurônio possui uma fibra nervosa. Elas podem ser motoras ou sensitivas. Depois que saem do tronco encefálico, da medula espinhal ou dos gânglios sensitivos, as fibras reúnem-se em feixes que se associam a estruturas conjuntivas, formando nervos espinhais e cranianos. Elas são como os fios de energia que transmitem eletricidade para uma cidade inteira. Os nervos unem a parte central às estruturas periféricas e podem ser classificados de acordo com o sentido do estímulo que carregam. Podem ser fibras aferentes ou sensitivas, que levam informações de órgãos-alvos ou externas até o sistema nervoso central, e as fibras eferentes ou motoras, que levam informações do sistema nervoso central para os alvos. Os nervos cranianos são denominados com um número em algarismo romano e um nome relacionado à sua função. Eles podem emergir do encéfalo ou do tronco encefálico. No encéfalo, 2 pares de nervos cranianos, os nervos cranianos 1 e 2, emergem do prosencéfalo. E do tronco encefálico, 2 pares, os nervos 3 e 4, emergem do mesencéfalo. 4 pares, o 5, o 6, o 7 e o 8, emergem da ponte, e 4 pares, o 9, o 10, o 11 e o 12, emergem do bulbo. As funções dos nervos cranianos variam de acordo com o alvo com que está conectado o sistema nervoso central. Por exemplo, o nervo olfatório carrega fibras nervosas sensitivas, ligando o epitélio olfatório, no nariz, ao sistema nervoso central. Por ser um nervo sensitivo, o sentido do estímulo é da extremidade para o sistema nervoso central. As estruturas do sistema nervoso central são protegidas pelo crânio e coluna vertebral e revestidas pelas meninges, que são 3 camadas de tecidos que envolvem e protegem o encéfalo e a medula espinhal. A camada mais externa é a dura mater, a média é a aracnoide mater e a mais interna, pia mater. Entre a aracnoide e a pia mater, localiza-se o espaço subaracnoide, que contém líquido cerebroespinal, que atua como amortecedor de choque e sistema de suspensão para a medula espinhal e o encéfalo. Esse espaço é utilizado para a administração de medicamentos ou para a drenagem desse líquido para o diagnóstico de doenças. Algumas substâncias afetam esse sistema, como é o caso das drogas. O álcool é uma droga lícita, depressora do sistema nervoso central e age alterando as vias neurais mediadas pelo neurotransmissor GABA. A intoxicação aguda pelo álcool afeta a fala, a coordenação motora, além de provocar alterações significativas no lobo frontal, naquele freio social e no planejamento de ações. Altas doses de álcool afetam o cerebelo, comprometendo a marcha. Já a maconha é uma droga perturbadora do sistema nervoso central. Seu principal psicoativo é o tetrahidrocanabidiol, conhecido como THC. Esse componente desencadeia uma desinibição dos neurônios dopaminérgicos, provocando alterações na percepção do tempo decorrido, sonolência, distorção visual e prejuízo da memória,
além de prejuízo na coordenação motora, catalepsia, ou seja, alterando a postura do indivíduo, hipotermia, taquicardia, vasodilatação e broncodilatação. Além desses malefícios, seu uso crônico está relacionado à antecipação de crises de esquizofrenia e à potencialização de eventos psicóticos. Em adolescentes, os danos causados pelo uso de drogas são ainda maiores. Segundo especialistas, quanto mais cedo começa o uso de drogas, maior é o risco de dependência, de transtornos mentais associados e de comportamentos alterados em decorrência do consumo. Isso ocorre porque o adolescente está em processo de desenvolvimento cerebral, principalmente os circuitos pré-frontais, e no auge da plasticidade neural, que, quando estimulada, provoca um rearranjo sináptico, alterando a recepção dos neurotransmissores. Ficou surpreso? Acesse nosso Instagram, Uma Visita ao Corpo Humano, e veja nosso vídeo sobre drogas, de abuso e seus malefícios. Além das substâncias, existem doenças que comprometem esse sistema. O Alzheimer, a ansiedade e a depressão são exemplo delas. A doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa que apresenta como características disfunções de memória e da capacidade cognitiva. Acredita-se que no Alzheimer, situações que gerem estresse celular e produzam radicais livres causam alterações funcionais desses neurônios. Essas alterações provocam a liberação de pedaços de proteínas, chamados peptídeos BA. Esses peptídeos se unem, causando morte celular, e são jogados no espaço extracelular, formando as placas beta-amiloides. As placas beta-amiloides são pegajosas e vão se acumulando, bloqueando a comunicação celular e degeneram as células vizinhas. Esse processo patológico resulta em comprometimento da memória e da cognição. A ansiedade é uma resposta fisiológica normal a estímulos ameaçadores. Essa resposta engloba vários componentes, que incluem comportamentos de defesa, reflexos autonômicos como palidez, insônia, tremor, aumento da frequência respiratória e cardíaca, tensão muscular, tontura, distúrbios gastrointestinais, entre outros. Ela é importante em situações de risco, como quando estamos sendo seguidos. Já os transtornos de ansiedade são caracterizados por respostas inadequadas a situações que geram ansiedade, mesmo quando essa situação não exista. Essa resposta inadequada pode atrapalhar atividades diárias, afetando negativamente a saúde física e mental. Nesses transtornos, ocorrem alterações funcionais que afetam as regiões cerebrais, que modulam as emoções e o medo, principalmente a amígdala, que modula o condicionamento e a resposta ao medo, o hipocampo, que é responsável pelo processamento do contexto, e o córtex pré-frontal, que é responsável pela modulação do medo e suas respostas de extinção. Quer saber mais sobre os transtornos de ansiedade? Assista ao nosso vídeo do Instagram sobre o tema. A depressão, por sua vez, é um transtorno mental caracterizado por presença de humor deprimido e ou perda de prazer ou interesse somados à alteração de sono, fadiga, perda de energia, alteração do peso e do comportamento alimentar, alteração psicomotora, prejuízo de função cognitiva, sentimento de menos-valia e o sentimento excessivo de culpa e ideação suicida. Esses sinais e sintomas afetam diretamente a qualidade de vida do indivíduo e sua família. Foi observado em neuroimagens de um estudo que indivíduos depressivos apresentavam anormalidades do córtex pré-frontal e do lobo temporal. Essas imagens de pacientes tratados foi observado o aumento da ativação do córtex pré-frontal e envolvimento de estruturas límbicas, componentes do lóbulo da ínsula, e outras regiões, como o córtex cingulado e hipocampo, também são citados. Para retardar o acometimento por doenças que afetam o sistema nervoso e para o funcionamento adequado dele, é importante praticar exercícios físicos, manter uma alimentação rica em fibras e antioxidantes e manter um sono reparador, porque dormir bem é fundamental para que o organismo se recupere e para nos levantarmos com energia e um bom humor. Uma dieta rica em fibras e antioxidantes combate a maior parte dos radicais livres em excesso e o exercício físico é um grande harmonizador do sistema nervoso central. Seus efeitos positivos são imediatos, podendo ser observados com benefício no nosso estado de ânimo, nossa energia e também o nosso descanso noturno. Esse foi o nosso vídeo de hoje sobre o sistema nervoso. Espero que tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com os amigos. Siga também nossa página no Instagram, lá tem várias informações importantes e curiosidades. Até o próximo vídeo!